Quero te dizer que és o meu tesouro e eu não abro mão de te ter comigo o tempo todo e eu não vou me calar. E aí, pessoal, boa noite! Boa noite, vai entrando aí já dizendo boa noite. Diga a cidade que você é nos comentários aqui já, vamos se aproximando. Isabela, tudo bem? Michele, Cássio, Dilce, olha aí o povo abençoado. Que bênção que vocês estão aqui. Tô dando um aceninho para vocês aí, ó. A galera que tá entrando aqui, que tá aparecendo o botãozinho. Olha lá, Maringá, vamos ver, quem mais? Vamos lá. Aí, ó, vai falando a cidade que você é. Tô cheio das coisas aqui, rapaz. Que benção. Sandra, tudo bem? Corby City. Isso é boa. Pamela, David. David, você viu os mapas mental que o David está fazendo ou não? Que legal, né? Eu tô com alguns aqui. O que vocês acham da gente fazer no final dessa série aí e outras, né, que virão? No final do ano, quem sabe a gente montar um livro. Olha aí que bonito, né? Ah lá, ó. Que bonito, ó, esses dias aí, que bonito. Ele tá fazendo... Opa, esse aqui tá de ponta cabeça. Tá fazendo toda a aula. A de hoje também ele já me mandou. Eu não tô com papel aqui, mas vai guardando aí, David. Vai guardando, vamos usar isso aqui, vai ser uma bênção. Você já leu o livro Pastor de Coração ou não? Quem já leu aí o livro Pastor de Coração, levanta a mão. Levanta a mão aí. Quem não leu vai levar bronca. Tô brincando. Uma bênção, né? Deixa eu pegar o exemplar aqui. Pera lá. Quem já leu aí? Fala a verdade, galera. Quem leu? Não só dê uma lidinha no fundo aqui, não. Quem já leu aí? Nós estamos preparando, quem sabe até o final do ano. Quem sabe não, até o final do ano nós vamos estar com ele pronto, em nome de Jesus. Estamos preparando uma edição desse livro baseado em devocionais. Eu não acredito, Jô, que você não tem o livro. Aí o Jaimão, tá lá no Mato Grosso. Dona Nilza, seja bem-vinda. Ah lá, várias pessoas já leram, que bênção, viu que você já leu. Se você não leu, leia. E a gente está preparando uma edição que... Eu vou até colocar a blusa. Eu tirei a blusona aqui, mas eu vou colocar porque esfriou. Aqui tá frio, hein? Não sei onde você mora não, todo mundo, mas aqui em Corbélia esfriou. A gente está preparando uma edição desse livro voltada para adolescentes, jovens, né? A gente está fazendo um livro desse devocional, com desenhos assim estilosos, assim como esse do mapa mental. E o David está organizando isso para nós. Estamos fazendo aí, pensando em 2 livros, na verdade, um para cada semestre. Vai ser para devocionais assim semestrais. O que você acha da ideia? Bacana ou não? Ah, tá frio aí também. A minha mãe entrou aí, ó. Silvana, Áudrios, boa noite a todos vocês. Boa noite, pessoal, tudo bem? O que vocês acham da ideia desse livro assim? Pastor de Coração, feito um devocional, atingindo aí um grupo mais jovem, assim, tipo vocês, assim. O que vocês acham? Já que estamos organizando, tá? Vai ficar bem bonito. Bastante coisa nova chegando aí. Quem está lá no grupo VIP e já viu o livro Abrindo a Caixa Preta? Viu lá? Viu como está bonito? Rapaz, está bonito aquele livro, hein? Ficou bonito. Ele não está à venda ainda. Eu vou receber agora essa semana. A gráfica me disse que no mais tardar aí segunda-feira ela vai mandar 300 exemplares. Eu estou com uns planos aí para esses 300 exemplares. Mas 63 deles eu vou mandar. A gente tem 60 alunos do curso. O curso A Melhor Versão da Sua Família, né, do seu casamento.
E esse livro então foi um bônus para quem adquiriu o curso, é um presente. Eu já avisei eles, né, que chegaria um pouquinho mais tarde, eles já compraram há um mês esse curso. E esse livro então vai ser, eu não coloquei à venda ele ainda, ninguém nem sabe o valor dele. Aliás, o valor dele é muito caro. O preço dele é que ninguém sabe, o valor é alto. Ali está o valor de 2 vidas ali, nossa família. Então o valor não tem como ninguém pagar, mas o preço tem como sim. E a gente eu vou mandar então para uma turma primeiro, vou mandar para essa turma aí que foram os alunos, é um presente para eles, e depois eu vou então colocar ele à venda, vou fazer um lançamento dele aí pela internet também. Pretendo fazer um lançamento, já que a gente está na pandemia, né? Outra vez eu fiz o lançamento do Pastor de Coração presencial, mas esse eu vou organizar pela internet. Eu quero chegar a esses livros aqui, eu estou com uma ideia com eles bem legal, e depois eu quero compartilhar com vocês. Então semana que vem deve ter novidade aí para a gente partilhar. Aí a galera, Pastor Lipe, Deus abençoe Pastor Lipe, mandar um joinha aqui. Glória a Deus pela vida de todos vocês. Estamos aqui com 52 pessoas, 54, está subindo. E aí eu dei um desafio para vocês ontem. Dei as tarefas, a gente logo liberou as tarefas do dia. Sem prática, você sabe disso, que sem prática, sem tarefa, sem praticar, você não vai conseguir todo o benefício que você está tendo na aula. Então você tem que praticar, colocar em prática aquilo que você tem aprendido. Eu dei um desafio, se a gente hoje dobrar o número de pessoas online, a gente está na média de 60 pessoas participando, onde chegou até 80. Se a gente dobrar para 120, as 2 aulas que nós já tivemos, e a de hoje, eu vou disponibilizar para as novas pessoas que perderam, tá bom? Aqueles que perderam a aula. Então, nós vamos fazer uma tarefinha aqui juntos, antes da gente começar nossa aula. Nós vamos fazer convites. Então é a maneira da gente estar aqui na internet, esse tempo precioso. Eu poderia estar agora namorando, não é verdade? Sou casado, podia estar abraçadinha com a minha esposa, namorando ela. Mas aí eu vou deixar para namorar mais tarde. E estou aqui com vocês, dispondo desse tempo precioso para agregar valor na sua vida. Eu quero fazer um grande depósito na sua vida. Então são várias noites aí que a gente está se dedicando. E tempo integral mesmo, não é só horário fixo não. Tempo integral, se dedicando, servindo, realmente pensando em você, pensando em ajudar você, pensando em desbloquear você, pensando em fazer você crescer. Eu tenho certeza que pessoas já têm sido abençoadas, não é verdade? Quem aqui assistiu às outras aulas e pode dizer assim, olha, valeu a pena, me ajudou. Eu recebi alguns testemunhos aqui de pessoas que têm participado, têm sido muito abençoadas. Quem aqui participou e valeu a pena? Quem acha assim, não valeu a pena, perca de tempo, é verdade, meu querido, é hora de dormir, vai deitar, vai dormir, vai descansar, porque você tem que estar aqui realmente com vontade, você tem que estar aqui com desejo de crescer, desejo realmente de desbloquear, de se libertar daquilo que está aprendendo, lembrando que esse desafio se chama anti-medo. Cheguei hoje no seu Instagram, seja bem-vinda, Pati. Eu assisti, valeu a pena. Aí, chegou no dia certo, esse pessoal está chegando no dia certo. Então, fica aqui que você vai ver do que a gente está falando, tá bom? Você vai entender do que a gente está falando. Então, os outros 2 dias não estão disponíveis em lugar nenhum, mas se você me ajudar e a gente dobrar o número de participantes, é possível. Se cada um aqui convidar um, a gente já consegue. Então, eu vou pedir para você, nem que seja dar uma saidinha agora, eu vou dar uma enroladinha de 2 minutos para a gente começar a aula. Dá uma saidinha da live, vai no Instagram, no WhatsApp, chama as pessoas lá, fala, vem aqui, copia esse link aqui do meu perfil, vai lá, fala, segue lá o Fernando Mardegan no Instagram, tá rolando uma live, de todo o coração lá você vai ser abençoado, você é meu convidado, manda bala, tá bom? Ou então você já vem aqui, nesse aviãozinho, tá vendo aqui que tem um aviãozinho? Você vai aqui escolher algumas pessoas, eu vou fazer isso agora, então vamos lá. Todo mundo fazer isso aí também já ajuda. Se a gente dobrar, chegar a 120, eu vou liberar as 2 aulas que passou para você que perdeu, poder assistir. Então, gente, é cooperação, tá? Você não está pensando só em você, você talvez está pensando assim, mas eu já assisti. Eu já assisti a aula.
Você pense no outro então, pensa naquele que não assistiu. Pensa naquele que ainda não assistiu, que está com vontade de assistir, né, que está com lombriga de assistir. Ó, estou mandando aqui os convites para algumas pessoas. Estou tentando mandar para aqueles que eu vi que não estão online. Aqui, ó, já mandei para outros. Vamos lá, vamos lá. Estou mandando aqui, ó, 3, 4, 5, 6, 7. Ah lá, vamos ver, 8, 9, vamos completar 10. 10 convites eu estou mandando agora. 10. Pronto. Mandei 10 convites. Quantos convites você mandou aí? Então vamos ajudar todo mundo se ajudando. A gente está aqui junto. Não quero fazer isso aqui sozinho não. Nós vamos construir algo junto, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui junto, então, alcançando vidas. Imagine que aqui é a igreja. Uma igreja de Jesus. Então o desejo nosso também é evangelização. Estamos aí compartilhando a palavra. E a gente está falando, para aqueles que estão chegando pela primeira vez, nós estamos falando aqui sobre... nós estamos falando sobre o medo, mas eu quero levar você à tua identidade. Então por isso que chama a semana Desafio Anti-Medo, tá bom? Desafio Anti-Medo. Qual que é a resposta para o medo? Descobrir quem você é. Então a gente já falou sobre o medo. Falei ontem do medo do passado. O excesso do passado gera depressão. O medo do passado, então, é daquilo que a gente já conhece. E hoje eu vou falar sobre outro medo. E aí depois eu quero que você me ajude a decidir. Quem aqui é da época do Você Decide? Lembra ou não? Aquele programa que tinha na televisão, Você Decide? Não valia nada, né? Eu era jovem, eu era adolescente, eu lembro que tinha a parte do final que era Você Decide. Você decide o que vai acontecer. Então tinha 2 finais, você escolhia. Você ligava lá no 0800 e escolhia qual que seria o final. E a gente então, hoje no final, eu quero que você me ajude a lembrar, tá? Não deixa eu esquecer. Que eu tenho duas aulas para amanhã. E eu quero que você me ajude a escolher. Nós vamos fazer uma votação rápida aqui. Eu vou jogar lá no meu Stories depois da votação. A que você decidir, eu vou dar, tá bom? Eu vou dar aula. Beleza, então já mandou aí, a galera já vai chegando. Eu vi que alguns saíram para mandar mensagem lá no WhatsApp. Seja bem-vindo, Marcinho, Pastor Marcinho. Deus abençoe todos vocês, tá? Se você quer fazer uma pergunta, tem aqui ó, um quadradinho de perguntas, tá bom? Então você clica aí nessa perguntinha. Você pode mandar aqui também, às vezes, mas é que às vezes passa batido e eu não vejo. Então você repita, se eu não vi tua pergunta, você pode fazer e eu, no momento oportuno, eu paro, respondo as perguntas. Então meu objetivo aqui essa semana é construir algo em você, agregar valor em você, te ajudar a crescer, te ajudar a ir mais longe, te ajudar a prosperar no Senhor com uma mentalidade de filho amado de Deus. Você é um filho amado, então me faça valer a pena estar aqui também, meu querido. Vamos lá? Me faça valer a pena. Fala para as pessoas que estão junto com você aí, ó, né? Escreva no comentário para que eles vejam. Fala assim, essa noite vai valer a pena. Escreve aí. Celina, que bom ver você. Deus te abençoe, Celina. Oslaine. Coloca aí nos comentários, essa noite vai valer a pena. Eu estou aqui acordado ainda, você também podia estar descansando, né? Mas você está aqui, você escolheu estar aqui. É por isso que a gente não está deixando as lives salvas, porque você escolheu estar aqui, então você vai receber. Gente, nós vamos falar hoje sobre o medo do futuro. Então vamos lá. Medo do passado, né? Aquilo que eu falei ontem, o excesso do passado gera depressão, certo? Você está preso no passado, então isso gera depressão na sua vida. Então, o medo do passado tem a ver com aquilo que a gente já conhece. O medo do futuro, que é o que a gente vai falar hoje, tem a ver com aquilo que a gente ainda não conhece, mas com aquilo que prende o nosso coração. Então, o medo do futuro tem a ver com aquilo que a gente ainda não conhece. E uma das coisas que gera esse medo é a ansiedade. A ansiedade, então, é o excesso do futuro. Enquanto a depressão ela é o excesso do passado, a ansiedade é o excesso do futuro. O excesso do futuro produz na nossa vida a alienação, ou seja, você está vivendo hoje, mas você está vivendo aqui, mas você não está vivendo hoje. Você está vivendo aqui, mas você está vivendo lá na frente.
Ou seja, você não está vivendo nada, porque o futuro ainda não existe e o presente você está desperdiçando. O presente, escreve aqui nos comentários, o presente é um presente para a minha vida. O hoje é um presente para a minha vida. Olha lá, Edna Salles, fala meu nome, pastor. Tá aí, ó, Edna Salles, mãe do Fábio. Fábio, uma benção. Tenho conversado bastante com o Fábio, Deus abençoe. Então, o medo do passado produz depressão, o medo do futuro gera ansiedade. E quem vive então lá no futuro não vive o presente, perde o presente que Deus tem para eles. Eu quero ler 2 textos bíblicos. Eu me lembro de uma situação, uma vez, já estava aqui, inclusive morando nessa casa, nessa cidade, pastorei nessa igreja, e eu me lembro que eu me peguei muito ansioso. Eu sou um cara calmo, tranquilo, sou bem ativo. A Márcia que me treinou para ser assim, eu era bem pacato, daí eu fiquei ativo assim, não paro um minuto. Estou aqui, tenho aqui um canto aqui na minha casa que era uma despensa, depois eu mostro para vocês lá no Stories. Era uma despensa, eu não vou mostrar agora que está uma bagunça aqui. Era uma despensa, eu transformei no escritório aqui, nós estamos fazendo loucura nesse escritório. Estou virando dia aqui, produzindo, preparando coisas para você, pensando naquilo, como a gente pode servir você melhor. Então aqui tem muita coisa tá nascendo. Eu tenho mais um livro encaminhado aqui, eu vou finalizar ele aí para os próximos 2 meses. Tudo aqui, então um lugar de crescimento. E aí eu me peguei uma vez muito ansioso. E eu falei, não, eu não posso estar ansioso assim. Sabe aquela ansiedade que então começa a gerar até dor, dor aqui no peito? A Serli, minha tia da Primavera, Mato Grosso, seja bem-vinda, tia. Seja bem-vinda, tia Serli. Deus abençoe. Em nome de Jesus, a Kelly é a que convida mesmo, viu? A Kelly é uma benção. Então vamos lá, gente. Mateus capítulo 6. Aí eu peguei e falei, não, eu não posso. Imagina um pastor ansioso, um pastor com síndrome do pânico. Daqui a pouco não conseguindo mais progredir. Acontece, isso acontece mesmo. De coração, viu? Muita gente, não é pecado você estar doente, você está sofrendo com ansiedade, não é pecado, tem que tratar, tem que resolver qual foi o gatilho que gerou isso no seu coração. E aí eu falei assim, bom, eu tenho que me resolver aqui com Deus. O que eu fiz? Fui na minha Bíblia e fui procurar todos os versículos que falavam de ansiedade. Tudo que falava de preocupação, ansiedade, eu fui atrás. E aí um dos versículos, eu vou ler para você aqui, é conhecido, Mateus 6, 25. Pega o teu caderno e anota. Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, e a pergunta é para você, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado é esse aqui, ó. Côvado é essa parte do braço aqui. Isso aqui é um côvado, ó. Isso aqui é a medição, não sei quantos centímetros, não me lembro agora de cabeça, mas isso aqui é um côvado. Está aqui a medida de um côvado. A sua preocupação, a sua ansiedade pode acrescentar 1 hora na sua vida? Pode acrescentar 1 hora a mais na sua vida, no tempo que você vai viver? Não vai acrescentar. Então aqui tem uma palavra. E a gente tem que trazer essa palavra para dentro de nós. Qual que é a preocupação aqui? A preocupação é com a vida, é com o sustento, é com as coisas. Então aqui, ó, tá a Edna Santos dizendo assim, muito ruim ser ansiosa, isso mesmo. E até tem pessoas que dizem assim, eu sou muito ansioso, eu sou muito ansiosa. E nós precisamos mudar até o nosso vocabulário, porque o teu cérebro está entendendo isso aí. Está entendendo que ele é ansioso, que ele é assim mesmo. Então você precisa usar de uma outra técnica. Você tem que falar aquilo que talvez ainda não existe no seu coração. Vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Quero ler um outro texto. Eu também fui para esse texto. Eu comecei a aquietar meu coração. Tem uma música... Eu não me lembro o nome do cantor, mas ela diz assim: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
aquieta minha alma. Só assim eu não me sinto só. Essa música é uma bênção. Para você que tem passado por ansiedade, meu querido, procura essa música no YouTube aí, ó. Aquieta a minha alma, chama. Coloca essa música, respira fundo. Deixa eu te ensinar algo sobre meditação. A meditação, sabia que ela é bíblica? Sabia que a meditação é bíblica? Ó, subiu aqui, ó, 74 já pessoas participando. Se a gente chegar a 120, eu libero as 2 aulas que passou. Vamos lá, gente, vamos fazer a nossa parte. Sabia que a meditação ela é bíblica? A meditação ela é bíblica. Alguém manda lá um convite nos grupos dos líderes, aí as pessoas estão lá, fala, manda lá, ó, instagram.com/Fernando Mardegan, que a pessoa já cai direto aqui. Sabia que a meditação ela é bíblica? A cultura oriental, né, a cultura oriental, o que ela fez? Tem a meditação budista, né, a meditação oriental budista, vamos falar assim. Essa meditação não é bíblica, por quê? O objetivo dela é alcançar o que eles chamam de nirvana. O nirvana é esse zen, né? E eles ficam meditando lá horas e horas e horas, esvaziando a mente. A ideia é, eles esvaziam a mente. E a mente continua vazia. Então, mente vazia é o quê? Coloca nos comentários aí. Mente vazia é o quê? Mente vazia é oficina do diabo. Então, por mais que a pessoa está fazendo algo bom, mas ela está com a mente vazia. A meditação bíblica não é assim. A meditação bíblica é assim, ó, que a Bíblia nos ensina sobre meditação também. Talvez em algum momento, aí, em alguma aula, eu falo sobre meditação. É uma disciplina espiritual. A meditação ela é assim, ó, você aquieta a sua alma. Imagina lá, eu estava com ansiedade, então eu fui para a palavra, aquietei minha alma, respiro fundo, pode respirar fundo, porque a respiração profunda ela te acalma, ela oxigena teu cérebro, ela acalma teu coração, ela equilibra seus batimentos cardíacos. E aí você está não esvaziando a sua mente, você está esvaziando a sua mente de você e você está enchendo a sua mente com a palavra. Não andeis ansioso por coisa alguma. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Estou lendo esse versículo aqui. Não andeis ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então a ansiedade, ela está na alma, você é corpo, alma e espírito, tá bom? A ansiedade está na alma, então aquieta a tua respiração. Pessoas ansiosas estão assim, tá, respiração ofegante. Então, como você tem que fazer? Meditação bíblica, tá? Meditação bíblica, você pega aquela verdade bíblica, não é para eu andar ansioso. Então eu falei, não, eu não posso estar ansioso. Respira fundo, olha só aquela musiquinha de adoração, aquieta a minha alma, faz meu coração ouvir a tua voz. Então você está ali para ouvir a tua voz, para você ouvir a tua voz, para você ouvir a voz do Senhor, você tem que aquietar a sua. Então deixa eu passar uma verdade para você aqui, às vezes você não está escutando a voz de Deus, porque a voz do mundo na sua vida está muito alta, baixa o volume. Então abaixa o volume da voz do mundo. Abaixa o volume dessa bagunça que está na tua cabeça. Então respira fundo. É a oração, meu querido. A oração, esse momento de silêncio faz parte da oração. Não adianta você achar que a oração é só você falar. Não é, você ouvir também. Então você aquieta, eu me aquietei. Eu me lembro, estava na mesa da cozinha. Me aquietei. Peguei essa palavra e falei, não, essa palavra. Não andeis ansioso pela sua própria vida. E eu comecei a colocar essa verdade dentro de mim. Trazer essa verdade, repetir essa verdade. Aquietar meu coração. E essa verdade toma conta. Você percebeu que se você, de repente, se aquietar, fechar os seus olhos por um instante, uma outra frase, né, diz assim que o cristão vê melhor de olhos fechados. Então se você se aquietar, se você manter a sua respiração profunda, porque você está lembrando daquele sopro de Deus dentro da sua vida. Hoje eu estou com essa vibe aí, ó, meditação bíblica. Se esvaziar de você e se encher
da presença de Deus. Se esvaziar de você e se encher da presença de Deus. Está me entendendo ou não? Se esvazie de você e se encha da presença de Deus. O que tem te preocupado? Pergunta para você responder. O que tem preocupado você? Você tem que pensar nisso, você tem que parar. Aliás, se você não tiver um momento do seu dia que você para você se organizar, você não vai conseguir. Então você tem que parar para se perguntar algumas coisas. O que tem me preocupado? O que está me preocupando? Você tem que ser sincero. Tem que ser sincero lá. De repente você está falando assim, eu estou preocupado com o dinheiro, está faltando dinheiro na minha casa. Eu estou preocupado porque eu não estou me relacionando bem com a minha família. Eu estou preocupado com o meu futuro, eu estou terminando a faculdade, não sei o que vai ser. Eu estou preocupado com a minha profissão, eu não estou conseguindo voltar a trabalhar ainda. E assim por diante, preocupação. O que é a preocupação? Vamos fazer uma autópsia dessa palavra. Preocupação. Você está se ocupando com aquilo que ainda não está no tempo de você se ocupar. A preocupação, então, é você ocupar a sua mente, ou seja, a mente está dentro da alma. A alma é razão, emoção e vontade, tá bom? Razão, emoção e vontade. Você está ocupando a sua alma, essa parte da criação de Deus na sua vida, com algo que ainda não existe. Você está entendendo ou não? Você tem que aquietar teu coração. Então você não vai conseguir com a preocupação, ocupar a sua vida com aquilo que ainda não faz parte dela. Ou seja, você está vivendo o presente você está vivendo o futuro que não existe e perdendo o presente que é hoje. Mateus 13, 23. Eu vou citar aqui, eu não vou abrir para ler, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Então Mateus 13, 23 fala lá da parábola da semente. Você conhece a parábola da semente? Parábola da semente. Então cai em 4 terras, né, a semente do Evangelho, e uma das terras é a terra que também cai a semente dos espinheiros, nasce os espinheiros. E o que acontece? O espinheiro ele cresce junto com a semente então do Evangelho. E a Bíblia está dizendo ali que nasceu o espinheiro e o espinheiro tomou conta e sufocou a semente. A ansiedade sufoca as pessoas. O medo do futuro sufoca as pessoas, ou seja, mata sufocando, acabando com o oxigênio. O oxigênio é aquilo que te mantém vivo. Respira fundo. Oxigênio. Oxigênio, aquilo que te mantém vivo. Vem de Deus esse oxigênio. Então Mateus 13, 23 está falando ali que a semente do Evangelho nasceu e Jesus depois vai explicar para os discípulos. Ele diz assim, que esse espinheiro ele é o quê? A preocupação com a própria vida e a fascinação pela riqueza. Então, o que está concorrendo, em uma versão diz assim, que essa semente, o espinheiro, começou a concorrer com o Evangelho. Começou a pastora Lucia aí, pastora Lucia, Deus abençoe, são nossos pastores, discipuladores, glória a Deus pela vida deles. Pastora Lucia e pastor Ronald. A semente do Evangelho, então, teve um concorrente. O concorrente foi o quê? O espinheiro. O que é o espinheiro? O espinheiro, a Bíblia está dizendo que é a preocupação com a própria vida e a fascinação com as coisas desse mundo. Fascinação com a riqueza. Tem problema você ser rico? Não. Deus, inclusive, deseja que você prospere. O problema é você amar o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Escreve aqui nos comentários, o dinheiro é o meu servo. O dinheiro, então, ele existe para te servir. Você não é o servo do dinheiro, o escravo do dinheiro. Diga também nos comentários assim, eu não sou escravo do dinheiro. O dinheiro é o meu escravo. Então diz lá que essa preocupação, então, com a própria vida, a fascinação da riqueza, sucumbiu, abafou o Evangelho. Ou seja, mentes que estão preocupadas com a própria vida. A ansiedade, então, ela torna você infrutífero. Você tem que assimilar essa verdade. A ansiedade
te torna infrutífero. Escreve nos comentários assim: é desejo de Deus a minha prosperidade. Entendeu? É desejo, não menospreze a prosperidade. É desejo de Deus a tua prosperidade. Mas você tem que entender que o dinheiro é o teu servo, teu escravo, e não você o contrário, escravo dele. Ok? A ansiedade te torna uma pessoa infrutífera, ou seja, alguém que não vai multiplicar, que não vai gerar uma próxima descendência, que não vai crescer. Maria e Marta, a Bíblia fala sobre elas. Maria e Marta é uma benção, as duas são uma benção. A gente pode ministrar sobre as duas usando exemplos preciosos. Mas teve um momento que a Marta se incomodou com a irmã dela, que é a Maria. O que ela se incomodou? Ela se incomodou da seguinte forma: Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo Jesus atentamente ali, olhando, fissurada em Jesus, com aquilo que ele estava ensinando, com os ensinamentos dele. Porque os ensinamentos de Jesus nos produz vida. E aí Marta estava ali. Agora, o problema de Marta não era o trabalho. Se você ler o texto lá, lê depois lá, Lucas 10, do 40 ao 41. O problema de Marta não era o trabalho. Às vezes tem pessoas que falam assim: nossa, mas eu estou servindo demais, tenho que parar um pouco. Não, o problema não é o trabalho. O problema não é você servir, de repente você está na tua igreja local servindo. O problema não é você servir, o problema não é você ser o terceiro. Quem é o terceiro aí? Levanta a mão. Eu sou o terceiro. O problema não é você ser o terceiro na sua casa e servir o teu próximo. O problema em Marta era o seguinte: Jesus falou assim: Maria escolheu a melhor parte. Opa! O que Jesus está querendo dizer? Que Marta escolheu uma parte que não era muito boa. Qual que é a parte que ela escolheu que não era muito boa? Ela estava ansiosa. A Bíblia fala que ela estava inquieta e aflita com muitas coisas. Então ela não estava só servindo, ela estava inquieta e aflita. Ela estava preocupada, ela estava angustiada com aquilo. Então ela estava assim aflita, ela estava ali inquieta. Essa inquietação é o problema de Marta. Não é o que ela estava fazendo, ela estava servindo a Jesus. Mas a inquietação era o problema então de Marta. Então a inquietação do seu coração, você tem que aquietar o seu coração. Salmo 46 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado em toda a terra. O que a Bíblia está querendo nos dizer sobre isso? Esse salmo é um salmo de guerra. Esse salmo é uma proclamação de guerra. Então esse versículo, esse aquietar, está falando de confiança. Está falando então da confiança. Pessoas ansiosas, ela é um grande sinal em que elas não conseguem confiar em Deus. Talvez não, com certeza, a falta de confiança que elas têm em Deus é por um motivo. Sabe qual é? Elas não têm intimidade com Deus. Elas não têm uma aliança profunda com Deus ainda. Elas deixaram essa aliança ser afetada por um espinheiro. Elas deixaram essa aliança ser afetada por uma trava na vida delas, por um bloqueio, por algo que jogou uma preocupação no coração delas, e agora elas estão preocupadas com a própria vida. Elas estão inquietas, angustiadas com a própria vida. E isso com certeza não é o desejo de Deus para as nossas vidas. O desejo de Deus é que você viva em paz, mesmo em meio à guerra, ou em meio à tempestade, ou em meio à tormenta. Então Marta estava inquieta e aflita. Nós precisamos se aquietar e saber que Ele é Deus, Ele vai lutar a batalha por nós. Meu querido, pode vir ter tempos muito difíceis para nós. Para todos nós podem vir tempos difíceis, tempos de aflição. Mas Jesus, Ele nos deu um conselho. Ele falou assim: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo você vai ter aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se você tem perguntas para fazer, eu vou dedicar uns minutinhos depois para responder, tá? Tem aí um botãozinho de perguntas, uma interrogaçãozinha. Clica ali e joga suas perguntas ali que eu vou ajudar a responder pelo menos algumas. Então a ansiedade, ela rouba momentos singulares da nossa vida. Olha só isso aí. A ansiedade rouba momentos singulares da nossa vida. Rouba o desfrute, o deleite de hoje. Rouba as pequenas alegrias. Tem uma música também chamada Pequenas Alegrias,
nós gostamos de cantar aqui com as crianças. Né? E se a gente buscasse as pequenas alegrias, quais são as pequenas alegrias? Abraçar quem você ama, sentar à mesa com a tua família, dar um bom dia. Posso confessar para você que um dos momentos que eu mais gosto do dia é o momento que as crianças acordam, né? Que eu dou um abraço de bom dia nelas, né? Que eu possa abraçar, que coisa maravilhosa. É um dos momentos mais preciosos do meu dia, pequenas alegrias. Agora eu vou dizer uma coisa para você, quantas coisas que nós já perdemos por conta da nossa ansiedade? Quantas coisas nós já perdemos por conta da nossa preocupação? E aí você vê assim, não adiantou de nada a minha preocupação. Fala a verdade aqui, quem pode dizer assim, ó, a minha preocupação não resolveu nada? Fala isso aí para você saber que aconteceu isso na sua vida. Fala, a minha preocupação não resolveu nada. Eu vou falar um pouquinho do planejamento, porque você pode pensar que então quer dizer que a gente não tem que planejar. Não, não é nada disso. Você tem que planejar, mas tem um jeito de planejar. Então, pessoas ansiosas, elas têm uma tendência a ser perfeccionistas. Ou seja, pessoas ansiosas, elas estão com aquele perfeccionismo. O perfeccionismo, ele é ruim, ele é péssimo na nossa vida. Eu não estou dizendo que a gente não deve fazer as coisas com excelência. Repete essa verdade, grava esse princípio aí, isso é um princípio para você. Seja excelente nas coisas básicas. Ou seja, o simples é sempre melhor. Então seja excelente nas coisas básicas. O que é ser excelente nas coisas básicas? O que eu tenho que fazer hoje? Qual que é o meu dia? O que eu tenho que fazer? Então eu vou fazer com excelência, no básico, não com perfeccionismo. Porque, meu querido, nessa terra ninguém é perfeito. Perfeito é só Deus. E o perfeito, como você imagina, né, que é não ter erro nenhum, isso não existe, não vai ser possível. As coisas vão ficar fora do lugar. Deixa eu dizer, vou mostrar para você, não pense que é sempre assim. Hoje eu já arrumei esse escritório, só vou mostrar para você poder ver. Não tem como ser perfeito. Aqui, meu cantinho aqui, Tá vendo? Tá aqui o negocinho, olha a bagunça que tá. Por quê? Porque tá mexendo as coisas, daí vamos arrumar amanhã de novo. Tá aqui, mas tá organizado. Mas isso aqui não pode me preocupar. Isso aqui tem que ser uma direção para mim. E não pode ser uma destruição. O planejamento, escreve aí, o planejamento tem que ser uma direção e não uma destruição na sua vida. O planejamento jamais pode ser uma destruição na sua vida. Tem que ser uma direção. E aí você vai entender então que a ansiedade e o perfeccionismo te roubou as pequenas alegrias. E você precisa de fato encarar isso daí e falar, não, eu não vou viver mais assim. Eu não vou viver mais desse jeito. O que acontece é que as pessoas, quando elas querem não viver mais desse jeito, elas acham que elas não têm que planejar a própria vida. Pelo contrário, elas precisam planejar a própria vida. Mas elas têm que planejar diante daquilo que Deus tem sonhado para a vida delas. Às vezes nós estamos preocupados e angustiados com pessoas, com situações que aconteceram, com coisas que nós de repente nem podemos fazer nada, meu querido. Nós não podemos resolver, tem coisa que não está ao nosso alcance, não está na nossa alçada, mas aquilo que está nas tuas mãos para fazer, faça de todo coração. A Bíblia diz, o que veio às tuas mãos para fazer, faça de todo o coração. O Senhor sabe, tá essa bagunça aqui hoje, mas é que eu vou gravar uma aula de casamento amanhã. Vou mandar lá pro meu amigo, tem essas coisas para terminar de ler, tem esse projeto para terminar de planejar, mas eu não estou angustiado. Por que eu não estou angustiado? Deixa eu te ensinar um princípio. Anota esse daí. Presta atenção nesse princípio aqui de planejamento. Planejamento tem que ser feito debaixo da graça de Deus. O planejamento tem que ser feito debaixo de prioridades. Se você não tem prioridades, você vai se tornar o planejamento de alguém. Então, quando você não tem prioridade, tudo vai te desestruturar. Agora, quando você tem prioridades, você sabe para que caminho você está indo. Então, mesmo que não saia do jeito que você planejou, que venham as tempestades, mas você tem um foco, e o foco ajuda a gente a manter o equilíbrio. Entra lá no Metodista da Cidade, assista a célula que a gente ministrou, célula online de terça-feira, está lá, célula online,
Falo sobre propósito, o título. Eu falo sobre isso. Quando a gente mantém o foco, nós mantemos o equilíbrio. E onde tem equilíbrio, meu querido, não tem desespero. Pessoas equilibradas não são desesperadas. Elas sabem e elas estão preparadas. Planejamento, fala um pouquinho de planejamento. Planejamento, então, ele tem que ser... Nós temos que planejar claramente a nossa vida, com certeza. Mas planejar sem saber a vontade de Deus para a nossa vida é um projeto maligno. E a Bíblia fala sobre isso. Se você abrir comigo, eu estou pertinho aqui, eu vou abrir. Tiago capítulo 4, versículo 13. Quem está gostando da aula de hoje? Se a gente parasse aqui já valeria a pena para você. Quem aqui está gostando? Isso, nós estamos cravados aí, estamos chegando a 80 e 70. Mas sabe quantos que eu estou vendo aqui? Eu vou publicar esse print agora aqui, ó. Até vou tirar o print. Eu vou publicar esse print depois, ó. Eu vou apontar aqui. Deixa eu fazer aqui certinho. Eu vou colocar um dedinho apontando para o número de pessoas e vai estar escrito ali, vou reeditar, para que você também acredite comigo, vai estar escrito ali 5.000 pessoas. 5.000 vidas, é uma palavra que a gente tem do Senhor. Nós queremos levar a vida a conhecer o Senhor. Tiago 4, versículo 13 diz assim, ó. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais as vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Deixa eu dizer uma coisa para você muito importante aqui sobre isso. Então, tem coisa que a gente já sabe que deve fazer, não tem nem que perguntar para Deus. Você não tem que ficar perguntando para Deus de coisas que já está escrito na palavra. Está escrito, você não tem que pedir confirmação. Já existe, é a vontade de Deus. Então você não precisa, é uma das maneiras de Deus falar com a gente. Não vai ser nessa semana, mas em outros momentos eu quero falar sobre a maneira que Deus fala conosco. Quando a gente então age de uma maneira egoísta, sem ouvir a voz de Deus, nós estamos planejando um futuro que Deus está falando assim, eu não estou nesse futuro seu. Deus está dizendo, eu não estou nesse futuro porque você está planejando para você mesmo. Agora então, como que a gente planeja? A gente precisa ouvir a voz de Deus. É da vontade de Deus o que eu estou planejando? A palavra confirma isso? É sonho do Senhor? Ok. Então, prioridade. Tenha prioridade. Se você olhar na minha lista de prioridades, está ali, ó, tempo com Deus. Pastor, você já quebrou as suas prioridades? Já. Toda vez que eu quebro as minhas prioridades, eu me estrepo. Então eu sei que a minha prioridade é tempo com Deus. Eu desenvolvi 8 códigos de conduta. São 8 códigos de conduta para a minha vida. Eu não estou 100% deles ainda, estou implementando. É igual o processo de instalação de hardware. Estou implementando esses códigos na minha vida. São 8 para viver uma vida segundo o coração de Deus. Estou aplicando na minha vida, tem alguns amigos que a gente tem conversado sempre sobre isso, estou tentando levar eles a acreditar isso comigo, se eles quiserem. Trabalho isso com pastores, com líderes, com pessoas que acreditam que dá para viver uma vida santa com Deus. E se vocês toparem, em algum momento eu posso compartilhar com vocês. Vou precisar de uma semana inteira para falar dos códigos, são 8. 8 códigos que vai levar uma vida com Deus extraordinária, se você chegar ao topo deles e praticar todos eles. Quem gostaria aí? Então como que você tem que planejar? Ouve a voz de Deus. Então senta, aquieta a sua alma e planeja. Planeja suas finanças. Planeja o seu futuro, o seu trabalho. Planeja, bota no papel. Senhor, é a tua vontade? Você está orando. Aquilo que não é a vontade do Senhor, o Senhor vai inquietar seu coração. O Senhor vai inquietar seu coração, vai te trazer inquietação no teu coração. Você vai saber que aquilo ali não é a vontade do Senhor. E aí você vai poder realmente crescer na presença do Senhor. Então, planeja. Você precisa planejar. Eu estou com a minha vida planejada aqui. Ó. Tenho projetos aqui até o final do ano.
Isso aqui não é um trabalho, isso aqui é o meu propósito. Não é um trabalho, é propósito. E aí quando você planeja a sua vida, não só as tarefas que você vai fazer do seu dia a dia, tarefa no seu trabalho, isso é trabalho. Então trabalho fica no trabalho. Quando você tem um propósito, meu querido, o que você faz? Você vive por um propósito. A sua vida se encaixa por um propósito. Não importa se a tua profissão, de repente você é um mecânico. Glória a Deus, você é um mecânico. Mas o teu propósito se encaixa com a tua vida. E você sendo um mecânico, você glorifica a Deus. Você é um pastor de coração. E assim por diante, você pode aplicar em todo o projeto da sua vida. Planeje aquilo que Deus ama, que não tem erro. Planeje aquilo que Deus ama. Deus deseja que você tenha felicidade, que a sua família seja uma bênção, que você tenha condições de dar um bom sustento para a tua família, para os teus filhos. Sim, claro que Ele deseja isso. Ele sonha isso. Até eu tenho profetizado, dito para as pessoas, a riqueza do mundo tem mudado de mão. Essas são sementes que nós estamos lançando na mão das pessoas. Quem vai plantar? É você. Você crê que as riquezas do mundo estão mudando de mão? Está mudando. Agora vai cair na mão de quem? Naqueles que estão preparados. Fidelidade. Estão planejando. Para onde estão indo? Se você não sabe para onde está indo, meu querido, você precisa descobrir. Esse é um dos objetivos dessa semana, levar você à tua identidade. Até quero revelar algo para vocês. Se vocês concordarem, toparem comigo, eu quero continuar. Eu acho que 7 dias não vai ser suficiente. Mas isso se a galera topar. Mas se você falar, tamo junto, eu vou estar junto com você. E eu tenho muito para compartilhar com você. O que eu estou compartilhando com você aqui tem valor. Sabe por quê? Porque você não tem um preço. Você tem um valor. E o valor que você tem é o sangue de Jesus. Você tem que entender isso aí. Para você vencer o medo do futuro, você tem que entender que você tem um Pai. Você tem que entender que Deus ama você. Você tem que assimilar isso na sua vida e guardar isso no teu coração. Será que só as outras pessoas vão ser felizes? Será que só as outras pessoas que vão prosperar? Será que só as outras pessoas que vai dar certo na vida dela? Será que só as outras pessoas a família vai ser uma bênção? Será que só a família do fulano de tal? Claro que não. Você também. Ou você acha que Deus te criou incompleto? Coloca a pergunta aí. Será que Deus me criou incompleto? Meu querido, Deus não te criou incompleto. Ele já te criou com tudo aquilo que você precisa. Vai clicando no coraçãozinho se você está gostando do que eu falei. Deus criou com tudo que você precisa. Só que Deus ama processos. E às vezes você está enroscado no degrau número 1. Sabe por que você está enroscado no degrau número 1? Porque você decidiu ficar ali. Você decidiu viver ali. Você decidiu fazer ali a tua casa. Pedro viu Jesus sendo transfigurado no Monte da Transfiguração. E ele olhou ali e viu Moisés, Elias e Jesus. Estava ali a representação da lei, dos profetas e da graça de Deus, Jesus. Mais uma vez, esse é meu filho. Ficou só Jesus, então dizendo assim, agora já passou a lei e agora estamos debaixo da graça, Jesus. O que Pedro falou? Pedro falou assim, Senhor, o Senhor quer que eu faça uma cabana para os 3? Olha que pergunta sem sentido. O que ele está querendo dizer com isso? Vai, capricha aí. Lava a louça. O que ele está querendo dizer com isso? Está querendo dizer assim, puxa, que pergunta sem sentido. Porque o que Deus está querendo da nossa vida não é só lá no monte. Tem que descer do monte. Tem que praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Nós temos que viver em paz. Então, será que Deus me criou incompleto? Não. Agora é um processo. Chegou o momento da transfiguração. Pedro, não é aqui não, filho. Não tem mais coisa para viver. Vamos embora. Vamos para frente. Vamos para frente. Sempre para frente. Vou escrever um livro assim, ó. Para frente. Para frente. Vou escrever nos 3 idiomas. Vai estar igual lá. Para frente. Adelante. Forward. Não sei se é assim em inglês. Eu acho que é isso aí. Para frente. Nós temos que ir para frente. Então nós não podemos ficar presos no passado, medo do passado. Nós não podemos viver lá no futuro, mas nós temos que viver no presente com o olhar no futuro. Pés no chão, coração no céu, olhos no céu. Falei isso na primeira aula para você. Então planeje. Deus te criou completo? Sim.
Deus te criou completo. Diga aí, eu só preciso trazer à existência aquilo que ainda não existe na minha vida. O que é isso aí? Não existe na minha vida. Está aqui a semente, mas ela ainda não germinou. Porque está esperando encontrar o terreno fértil. Porque às vezes o coração está rochoso, ou seja, amargurado. Às vezes o coração está como uma terra com espinhos. O que é uma terra com espinhos? Fascinação da riqueza, preocupação com a própria vida mesmo, do futuro. Às vezes o coração está como uma terra que está à beira do caminho. O que é uma terra à beira do caminho? Terra à beira do caminho, ela está dura, endurecida, e o diabo vem e rouba sempre a semente, come a semente. Meu querido, nós não precisamos comer a semente. Deus, ele dá pão para quem semeia e semente para quem planta. Nós precisamos plantar. Nós precisamos plantar. Pega a semente que você tem na mão, planta. Nós precisamos pegar essa semente e se jogar na terra. Agora, depois que você joga a semente na terra, você tem que ficar sempre rodeando ela e tem que ficar ali. Não. Quando você lança a semente na terra, depois que terminou o plantio, o que você faz? Deita na rede e descansa. Então você tem que aprender a descansar. Descansar não é não fazer nada. Descansar é não se preocupar. Isso mesmo, Terezinha. Eu quero declarar, se você acredita nisso, se você acredita no poder da fé, quero declarar sobre a tua vida, sobre a tua casa, que a semente que você plantou vai nascer 100 por 1. Eu tenho orado a Deus todas as manhãs, Senhor, que o meu dia hoje venha a render 100 por 1. Ou seja, o que aconteceria em 100 dias, que hoje eu possa viver de uma maneira extraordinária. Ou seja, Deus multiplicando meu tempo. Agora, ao final do dia, obrigado, Deus. Não vou ficar angustiado. Às vezes, naquele dia, já pensou multiplicar um dia, 30 dias por 1, né? 30 por 1, uma semente multiplicar 30, que bênção! Já é multiplicação. Porque você foi criado para multiplicar. Deus te abençoou. Na verdade, assim, tudo que existe em Deus, Ele colocou dentro de você. Grava essa verdade, escreve no teu papel, escreve na geladeira, escreve nos comentários. Tudo que existe em Deus já existe em mim, mas está em sementes. Tudo que existe em Deus já está dentro de nós. Tudo que nós precisamos, tudo que nós precisamos, Deus criou todas as coisas, já existe dentro de nós. E nós temos isso em sementes, nós temos que plantar. Então o problema não é a semente, é o coração. Coração ansioso, angustiado. Pessoas preocupadas com a prosperidade. Não vou falar prosperidade, pessoas preocupadas com o dinheiro, com o próprio dinheiro. Já ficou preocupado com o dinheiro ou não? Quem aqui já ficou preocupado com o dinheiro? Deixa eu ver as perguntas que tem aqui. Onde você manda as tarefas? Ontem foi meu primeiro dia, Mariana. A doutora falou que o Eduardo sofre de ansiedades. Preciso aprender a curar minha mente. Tá bom, eu vou contemplar aqui. Mariana, a gente posta a tarefa no grupo VIP do WhatsApp. Se você não está lá ainda, me manda uma mensagem, eu vou te mandar um link e você é adicionada lá, tá bom? Então, dinheiro e ansiedade. Até eu vou comprimir esse assunto, porque eu preparei um material, eu tenho aqui um material para compartilhar com vocês. Até quero fazer enquete sobre essas duas aulas. Depois, acabando aqui, você vai ter um post para curtir, comentar. Você vai lá, faça o trabalho. Deu 30 comentários, tá bom? Nós estamos em 80 pessoas, 40 comentários, tá bom? Metade pelo menos. Mas dá para ser 80, porque quanto mais melhor. Vai comentar o post. E você vai também no meu Stories, tá? Dá um minutinho para eu publicar. Vai no meu Stories e responde uma enquete que vai estar lá. A enquete vai ser: qual dos dois temas você quer para a próxima aula? Vencendo o medo da pobreza, trazendo uma perspectiva da prosperidade, ou 7 princípios da identidade. Eu vou falar sobre os dois, tá bom? Eu vou falar esses dois temas. Só quero saber qual que você quer que venha primeiro. Aquele que vencer, amanhã até meio-dia eu vou ver qual que foi o mais votado e vou ministrar a aula do mais votado, tá bom? Eu acho importante essa questão da riqueza, falar sobre a prosperidade,
nesse tempo que as pessoas estão preocupadas com o dinheiro. Estão preocupados como que vai ser o futuro. Com respeito ao dinheiro, eu acho que uma das coisas que mais deixam as pessoas preocupadas tem sido a questão financeira, a provisão, como que eu vou viver, sobrevivência. E Deus tem algo muito maior para você. Até é um dos cursos que eu estou preparando aqui, ainda não comecei a desenhar as aulas, mas está no meu coração, quero ajudar você a viver melhor na questão das finanças, da maneira bíblica, olhando para a Bíblia. Não só a questão do dízimo, da oferta, a primícia, não é disso só que eu vou falar. Quero falar para você dos princípios para você administrar bem o seu lar, para você não ficar inquieto, angustiado. Pessoas que vivem na plenitude de Deus, elas sabem que Deus é provedor, meu querido. Se for preciso, Deus vai trazer na porta da tua casa. Deus vai multiplicar. Eu tenho testemunhos de provisão de Deus, de dinheiro cair na minha conta. E não era um mundaréu de dinheiro, era o necessário para aquele momento, Deus provê. Então não adianta ficar ansioso, eu tenho pelo contrário, eu tenho que confiar. Para a gente finalizar aqui, o que eu queria dizer para você, o medo do futuro é uma insegurança. Então, resumindo, o medo do futuro é insegurança. Insegurança pelo quê? Pelo fracasso. Porque a gente tem medo do fracasso. O que vai ser a nossa vida? Agora escreve aqui nos comentários. O sucesso do fracasso está nas minhas mãos. O sucesso do fracasso está nas minhas mãos. Existe um sucesso no fracasso. Olha só, vou ler umas frases para vocês. Do Thomas Edison. Sabe quem foi Thomas Edison, né? Tô fissurado nesse cara esses dias. Aprendendo bastante com as coisas que ele disse. Diz aqui, ó. Ele disse, foi ele que inventou a lâmpada, tá? Só para você se ligar. Ele disse assim, ó. Genialidade, gênios, é igual 1% de inspiração e 99% de transpiração. Olha só que legal. Tudo alcança aquele que trabalha duro enquanto espera. Opa, trabalha duro enquanto espera. Se fizéssemos todas as coisas que somos capazes, nós nos surpreenderíamos a nós mesmos. Esse cara aqui, quando ele criou a lâmpada, foram 200... Ele teve de registro de patentes 2.332 registros de patentes. Ou seja, ele fez 2.332 invenções. Uma delas, que é a lâmpada, ele fracassou no processo 1.999 vezes. Assim diz a lenda. E quando foi 2.000 vezes, ele acertou, produziu a lâmpada. E alguém veio perguntar para ele, né? Estou contando assim como eu escutei, tá? Mas é a história verídica. E aí, como que você se sente, então, tendo fracassado tantas vezes para criar a lâmpada? E aí ele disse o seguinte, falou assim, não foram fracassos, foram processos. Entenda o fracasso na sua vida como um processo. Eu vou falar mais para você sobre isso, sobre como lidar com o fracasso. Porque você tem medo de fracassar, medo do que as pessoas vão pensar. E aí por isso que você está travado. Quando você vencer o medo, ninguém vai te segurar, meu querido. Você vai prosperar, sua família vai ser uma bênção. As tempestades na sua vida, elas vão dar uma balançada, mas elas não vão te derrubar. O seu olhar vai estar no céu, o seu pé vai estar no chão. Você está entendendo ou não? Seu olhar vai estar no céu, o seu pé vai estar no chão. Então, a insegurança é o medo do futuro, é o medo do fracasso. Olhe para o fracasso como uma grande oportunidade de aprendizado. Jesus era assim. Jesus não tem um momento que os fracassos dele se tornaram a derrota dele, até a cruz, meu querido. Nós vamos orar. Tá, eu vou ver se tem alguma coisa aqui mais importante. Juliana, vamos orar pelo Eduardo, né? Isso, o pastor queria saber o significado do meu nome. Vou publicar ali depois, Juliana, vou ver aqui na internet. E vou publicar aqui no meu stories, tá bom? A Juliana, eu acredito que deve ser, perguntou sobre o divórcio. Eu tenho a primeira aula dos projetos que eu comecei aqui na internet, é sobre o divórcio, a aula 001, ela está liberada no YouTube, tá? Procura lá, Fernando Mardegão, canal Fernando Mardegão, ou Metodista da Cidade, vai lá, tem a aula 001, que é sobre o mito do divórcio. Valeu a pena, galera? Então vamos lá, ó. Vou publicar o post agora, quero contar com vocês, estamos com 70 e poucas pessoas aqui, ó. 40 comentários eu libero as tarefas são imprescindíveis para você crescer. Vou publicar no meu Stories uma pesquisa sobre a aula de amanhã. A meio-dia eu falo então qual foi a que venceu, e aí a que venceu eu ministro à noite, tá bom? Amanhã a gente se vê
9,59. Boa noite.